Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula de orientação de provas de final de semestre, final de ano também, né? De 2024. Eu sou o tutor Fernando e estarei acompanhando vocês aí ao longo dessa aula. Vamos lá? Primeiras perguntas. As provas presenciais são obrigatórias? Sim, as provas presenciais são obrigatórias a todos os alunos matriculados nos cursos de graduação da Unip na modalidade à distância, tá? O conteúdo teórico é disponibilizado online através do AVA, Ambiente Virtual de Aprendizado, e as avaliações das disciplinas regulares são presenciais e obrigatórias. Há um conjunto de disciplinas que tem prova online, nós pontuaremos quais são elas e como localizar as provas, e há algumas poucas disciplinas que não têm prova presencial, mas as disciplinas que têm prova presencial são obrigatórias que se faça a prova presencial. Tudo bem? E quando são essas provas, gente? Então, os alunos dos cursos de gestão, bacharelado e licenciatura têm provas bimestrais, ok? As provas são sempre nos meses de abril, junho, outubro e dezembro, sendo que o mês de dezembro sempre inicia ali no final de novembro, ok? E elas são realizadas da seguinte forma: disciplinas regulares dos calendários de fevereiro e março têm prova em abril, disciplinas regulares do calendário de abril e maio têm prova em junho, disciplinas regulares do calendário de agosto e setembro têm prova em outubro, e disciplinas regulares do calendário de outubro e novembro têm prova em dezembro, que é o período que nós estamos. Então, se você cursa, nesse momento, algum curso de gestão, licenciatura ou bacharelado, você vai realizar prova das disciplinas regulares dos calendários de outubro e novembro, neste período de dezembro. Tudo bem? Já os cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, ciências biológicas e educação física têm provas semestrais. Esses cursos realizam suas avaliações sempre aos finais de semestre, nos períodos de junho e dezembro, e realizam provas de todas as disciplinas disponibilizadas ao longo do semestre. Do calendário de agosto, setembro, outubro e novembro, no caso agora do período de provas de dezembro, tá certo? O pessoal da saúde e mesmo o pessoal dos outros cursos tem que estar muito bem organizado, já com a lista de disciplinas pronta, sabendo que precisa realizar prova para ter aí um período de prova tranquilo e proveitoso aí, para que não seja aquela correria, que se perca tempo com sua organização e tudo mais. Então, principalmente o pessoal do curso da saúde, que tem bastante disciplina para realizar a prova, tem que estar muito bem organizado. Tudo bem? Vamos seguir em frente então, gente. E quando serão as provas, né? Essa é uma pergunta aí bastante importante. De 25 do 11 a 30 do 11, provas regulares. De 2 do 12 a 7 do 12, provas substitutivas. De 9 do 12 a 14 do 12, provas de exame, ok? E depois de 14 do 12, de 16 do 12 até o final de janeiro, férias. Então agora vamos aproveitar para realizar as nossas provas para a gente poder tirar as férias sossegadas, né? Nesse momento, gente, foco, força e fé. Vamos em frente. Eu vou nos próximos slides orientar o que são provas regulares, o que são provas substitutivas e o que são provas de exame, tudo bem? Então, vamos lá. Provas regulares de novembro e dezembro. Como o nome já diz, provas regulares de disciplinas que constam nos calendários de outubro e novembro. No caso dos cursos da saúde, provas regulares das disciplinas cursadas ao longo do semestre inteiro, ok? Provas regulares das disciplinas online, que tem prova online, né? Estudos disciplinares, introdução à educação à distância e as disciplinas optativas, ok? E provas de disciplinas cursadas em regime de adaptação ou dependência, são as DPs, ok? Então, nesse período de provas, que foi a data que eu passei para vocês, de 25 do 11 a 30 do 11, você deve realizar as provas dentro dessas categorias orientadas, tudo bem? E as provas substitutivas, o que são? Eu fui mal na prova regular e posso fazer uma prova substitutiva? Vamos entender isso. Provas substitutivas são apenas, somente, uma segunda chamada das provas regulares, ok? É possível distribuir as disciplinas ao longo da semana de provas regulares e provas substitutivas, observando alguns pontos importantes. Então, por exemplo, você é aluno da saúde, você tem lá, às vezes, 9, 10, 11 disciplinas, né? Ou você tem lá 4 disciplinas, o pessoal de gestão que já fez prova em outubro, tem 4 disciplinas para fazer a prova, mas quer estudar um pouco mais, quer um tempinho a mais para poder estudar, você pode realizar as provas ao longo do período de provas regulares e substitutivas. As substitutivas são apenas uma extensão aí do período de provas regulares. Apenas para que você realize suas provas no período de provas substitutivas, precisa observar os pontos que eu vou destacar a seguir, ok? Primeiro, se agendar uma prova, a mesma será impressa. Compareça ao polo para realizar as provas que agendar,
na data do agendamento. Evite ao máximo deixar para a semana de substitutiva a realização de provas que agendou para a semana regular. Então, assim, você foi lá, fez o seu agendamento para a semana regular, sua prova foi impressa, compareça ao polo, não deixa para a semana substitutiva. Realize sua prova na data e horário que você agendar. Segundo ponto importante, se for fazer prova na semana da substitutiva, solicite o serviço de provas substitutivas na plataforma da Unip. Isso é muito importante. Se você deixar alguma prova para realizar, ou tiver 4 ou 5 provas, tenho 10 provas, vou fazer metade da semana da regular, metade na substitutiva. Não há problema, mas vá lá e solicite o serviço de provas na Secretaria Virtual, ok? Secretaria Virtual, Serviços, Nova Solicitação, Provas Substitutivas. E coloque lá a quantidade de provas que você vai realizar na semana das substitutivas. Tudo bem? Terceiro, não deixe todas as provas para o período da substitutiva. O ideal é ter anotado todas as disciplinas que fará a prova, montar um calendário e seguir o calendário. Se possível, faça de 1 a 2 provas por dia. Às vezes a gente observa aluno que chega lá para fazer todas as provas nos últimos dias da substitutiva. Sempre acaba dando problema, o sistema acaba ficando lento, não consegue confirmar a presença, demora para corrigir. Então, o ideal é que vocês realmente distribuam as provas. Não há problema nenhum utilizar o período das substitutivas, mas distribuam as provas ao longo das 2 semanas. E o período das substitutivas não é para realizar provas e disciplinas que vocês não foram bem na prova, ok? Ele é apenas uma extensão do período de provas regulares. Nesse último caso que eu citei, você tem o período de provas de exame, ok? As provas de exame só devem ser realizadas quando o aluno não atingir a média. Isso vale para qualquer disciplina, ok? Para cálculo de média, vocês podem utilizar o site que eu estou postando o link aqui na nossa aula de provas. Ou, se tiver dificuldade de puxar esse link daqui, não há problema. Entra no Google e digita cálculo de média Unip, ok? Vai aparecer o site lá, é o primeiro ou segundo da lista sempre, ok? Muita atenção, alunos matriculados em grade até 2022 têm média 6. Alunos matriculados após 2023, de 2023 e 2024, né, 2023 em diante, tem média 7. Nesse site que a gente orienta para vocês fazerem o cálculo de média, tem lá o espaço para fazer o cálculo de média das turmas 2023 e o espaço para fazer o cálculo de média das turmas de 2022. Tudo bem, gente? Fiquem muito atentos a isso. Um erro na seleção aí do espaço para fazer o cálculo de média pode culminar numa DP, tá certo? Seguindo em frente, o que eu preciso para fazer o cálculo de média para saber se eu preciso fazer prova de exame? Primeira coisa que você tem que ter, a nota da prova regular. Segunda coisa que você tem que ter, quanto você alcançou nos questionários daquela disciplina, ok? Se for um curso de gestão ou tecnólogo, você precisa ter anotado também a nota do PIN, ok? E se for uma disciplina de um curso flex, que você realizou relatório, você precisa ter a nota do relatório anotada. Com essas informações anotadas, você vai realizar o cálculo da sua média, ok? Uma observação importante, para você localizar a nota que você alcançou no questionário da disciplina, vá lá no boletim da disciplina. Lembrando que no boletim da disciplina você também consegue visualizar se você realizou todas as atividades da teleaula e se você realizou todos os questionários das disciplinas. Então, às vezes o aluno pergunta, poxa, mas como é que eu sei se eu fiz tudo? Vai, disciplina por disciplina, pelo boletim da disciplina que você consegue visualizar o que você realizou daquela disciplina, ok? Olha lá, então nesse slide a gente consegue mostrar que esse aluno ele alcançou nota 9,16, né? Desculpa, né? 9,16 no questionário de economia e negócios aí, ok? Então é essa nota que ele vai utilizar quando ele for fazer o cálculo de média da disciplina, tudo bem? E como é que a gente faz esse cálculo? Então vamos dar uma olhadinha rápida no site que eu sugeri para vocês aqui, ó. Você tem aqui para alunos de 2022, ok? E quando você abre o site, a primeira parte que aparece é para alunos de 2022. Você rolando o site para baixo, você vai visualizar aí o cálculo para alunos 2023. Poxa, doutor, mas isso faz muita diferença? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só, eu coloquei aqui um aluno que tirou nota na prova 6, nota no PIN 6 e nota no AVA 8, ok? Ele é um aluno de 2022. Fiz o cálculo, parabéns! Acompanhe suas notas na secretaria virtual, tudo tranquilo, perfeito, né? Mas olha só se eu utilizar o de 2023 como muda. Ou, por exemplo, um aluno de 2023 que utilize para o espaço errado. Sua média é 6,2. Atenção, você tem que realizar a prova de exame,
ok? Então fiquem atentos a isso, fiquem atentos quando vocês forem realizar o cálculo, para que vocês possam ter certeza que vocês precisam ou não realizar a prova de exame. Só realizem prova de exame se precisar de prova de exame. E qualquer dúvida no cálculo, em como realizar, no site, por favor, entre em contato conosco, que nós vamos te orientar. Combinado? Até aqui tudo bem? Então vamos em frente aqui. E como é que funciona o cálculo do exame, né? Quanto eu tenho que tirar no exame para poder ser aprovado? Bom, gente, o exame, na verdade, ele é criado, ele é pensado para dar uma chance àquele aluno que não fez a prova regular, tá, de alcançar média. Tá? Então, o aluno que não fez a prova regular foi de média 0. Se ele tirar 10 no exame, vai pegar a nota do exame, vai dividir por 2 e, como a média para passar no exame é 5, ok? Esse aluno é aprovado. Então, vamos entender isso direitinho, ok? A sua média depende do seu ano de ingresso na faculdade, do ano de início da sua graduação. Ok? Então, até 2022 a média é 6, de 2023 em frente a média é 7, ok? Poxa, com o questionário, com a prova, ou com o questionário, com o PIN, com a prova, ou com o relatório e com a prova, eu não alcancei a média que é esperada, tá? Minha média ficou abaixo da média esperada. Então, você faz prova de exame, soma a prova de exame na média que você alcançou e divide por 2. Tem que dar igual ou maior que 5. Dando igual ou maior que 5, você é aprovado na disciplina. Se der abaixo de 5, você é reprovado na disciplina e não existe uma outra chance. Alguns alunos falam, poxa, Fernando, mas eu tenho que calcular essa média. Isso é normal. Tá? Isso é praxe de todas as faculdades. Faculdades presenciais tem N1, N2, e só faz a N3 se você precisar, se você não alcançar a média. P1, P2 só faz a P3 se você não alcançar a média. E na Unip não é diferente. Você faz o cálculo da sua média, você tem que estar atento aí às notas que você tirou para que você mesmo tire suas conclusões e faça a prova de exame, se for necessário ou não. Tudo bem até aí, gente? Seguindo em frente, e disciplinas cursadas em regime de dependência, as famosas DPs, elas têm exame? Bom, vamos entender melhor isso. A média de disciplina em DP é a nota da prova apenas. Você não utiliza nenhuma outra variável para calcular a média. A nota da prova é a média que você tirou, ok? Alunos matriculados no ano grade até 2022 têm que tirar 6 na prova de DP para ser aprovado. Alunos matriculados no ano grade 2023 têm que tirar 7 na prova de DP para ser aprovado. E respondendo a primeira pergunta, sim, se não atingir a média da prova de DP, deve fazer exame dessa disciplina. E aí o raciocínio é o mesmo, se tirar 5 na prova de DP, precisa tirar 5 na prova de exame para passar. Nesse caso, independente do ano de matrícula ou grade, apenas subtrai a nota tirada da nota 10 e saberá a nota que terá que tirar na prova de exame. Então, poxa, fiz uma prova de DP, minha média é 6, tirei 5. Se você pegar 10 menos 5, você tem que tirar 5 no exame. Tirei 4, 10 menos 4, tem que tirar 6 no exame. E assim vai sucessivamente. A partir do momento que na prova de DP você não alcançou a média, precisa fazer a prova de exame também. Tudo bem até aí, pessoal? Voltando lá atrás, se vocês derem uma olhadinha, tem lá as datas de cada modalidade de prova. É muito importante entender as modalidades para que você possa tirar o máximo dessa graduação. Combinado? E como saber o período de provas? Né? Eu passei as datas para vocês lá no início, mas toda essa informação tem no calendário de vocês, ok? Os dias de provas estão determinados com siglas e legendas lá no calendário de vocês. Como saber quais disciplinas preciso fazer provas no bimestre? O seu calendário é o norteador dos seus estudos, tá? Os alunos das turmas de saúde têm que fazer prova de disciplinas do semestre inteiro. Das turmas de gestão, bacharelados e licenciaturas têm que fazer provas das disciplinas que aparecem com retângulo colorido nos calendários de outubro e novembro. Então precisa consultar o calendário para saber quais provas precisa realizar, para que você consiga aí não deixar nenhuma prova para trás. Combinado? Qualquer dúvida, fale com a gente, por favor. Disciplinas em DP, adaptações adaptativas, elas seguem um calendário diferente. Elas sempre são no final do semestre. Tá certo, pessoal? Ou seja, agora, em dezembro, que você tem que realizar provas dessas disciplinas e introdução à educação à distância também, agora em dezembro. Disciplinas que não têm provas, tá? São avaliadas por trabalhos. Então, é o PIN para os tecnólogos, né?
As práticas para o pessoal aí de licenciatura, sendo que a licenciatura Letras Português e Inglês tem uma disciplina que chama Prática de Ensino Língua Inglesa. Essa disciplina tem prova, né? PCC, TCC, projetos de pesquisa, monografias, estágios, essas disciplinas não têm prova. E disciplinas que têm prova online, quais são elas, gente? Nunca esqueçam isso. Todo semestre eu tenho conversa com alunos que esquecem de realizar as provas dessas disciplinas durante o período de prova, aí depois ficam com DP, poxa, mas eu fiz a prova, você vai verificar, o aluno fez o questionário não é prova de nenhuma disciplina, tá certo? São as disciplinas que têm prova online. Introdução à educação à distância, sempre prova online. Estudos disciplinares, todos eles, todas as graduações têm estudos disciplinares por bimestre, ou seja, você vai fazer 2 provas online todo semestre. E as disciplinas optativas, elas têm na frente dela, marketing pessoal, por exemplo, e a palavra optativa na frente. Todas elas têm prova online. Poxa, Fernando, e como é que eu faço essa prova online, né? Você precisa entrar na disciplina, ok? Durante o período de provas, tá? Vai habilitar lá uma avaliação após o último questionário, antes do boletim. Basta entrar nessa avaliação e realizar a prova dessa disciplina. Combinado? As provas dessas disciplinas funcionam de uma maneira muito parecida com os questionários. Você tem 3 tentativas para fazer a prova e cada novo início tentativo, o sistema da Unip soma as notas alcançadas e divide pelo número de tentativas. Então fiquem atentos quanto a isso. Você realizou sua prova, você sabe sua média, realizou sua prova, alcançou a média na primeira tentativa, não faça uma segunda tentativa. Não há necessidade. Eu vou narrar para vocês aí um fato que aconteceu comigo. Um dos EDs, eu realizei a prova na graduação de licenciatura de Letras Português e Inglês. Eu tirei 6, que a minha média é 6, não realizo outra tentativa, ok? Então fiquem muito atentos quanto a isso. Basta entrar na disciplina e lá em avaliação e realizar a prova. Não esqueçam de realizar dessas disciplinas que nós citamos, tá? Como é que eu sei se eu estou cursando a disciplina de forma regular, se ela é uma dependência, se ela é uma optativa? Então, essas informações vocês conseguem através lá do Minhas Disciplinas. Área do aluno, AVA, conteúdos acadêmicos, Minhas Disciplinas, ok? Basta acessar lá e você tem essas informações aí na descrição das disciplinas, ok? Regular tem um R marcado, DP tem um D marcado ou um DP, tá? As duas opções servem. E optativa está lá, às vezes com optativa e R, está cursando optativa de forma regular, ou às vezes optativa D está cursando em forma de DP. Tá, e aí vamos falar da organização para fazer as provas. Eu vou mostrar 2 opções de organizações que eu acho que vão auxiliar muito vocês aí no momento das provas. Primeiro, eu vou mostrar aqui desse aluno, tá, da graduação de Letras Português e Inglês. Ele foi lá, pegou, tirou um print de minhas disciplinas, anotou as disciplinas que realizou prova aí no mês de outubro, ok? E depois fez uma lista aí do lado direito, vocês veem a lista que ele fez, pode ser no Word, pode ser no papel. Eu acho extremamente importante realizar essa lista para que você possa se guiar aí no período da prova. Marca aí as disciplinas que você vai realizar prova online, marca as disciplinas que você vai realizar prova presencial, divide as disciplinas, se for o caso, para realizar algumas disciplinas no período de prova regular, realizar algumas disciplinas no período de prova substitutivas, marca as datas dos agendamentos na frente das disciplinas, para que você possa ter tudo organizado num lugar só. E aí, facilita a vida de vocês extremamente e basta comparecer ao polo a data e horário agendado para realizar suas provas. Olha só, esse é outro caso de um aluno aqui de enfermagem. Dá uma olhadinha, por exemplo, uma lista aí que essa aluna fez. Pode ser no Word, como eu falei, pode ser no papel, da forma que ficar mais confortável para vocês. Marca ali a lista das disciplinas, faz o agendamento na nossa agenda que nós vamos disponibilizar para vocês, marca a data e o horário que vocês agendaram e compareçam ao polo para realizar as suas provas. Muito importante observar que disciplinas que têm prova online, como estudos disciplinares, optativa, introdução à educação à distância, não precisam ser agendadas. Ok? Então, se você vai fazer essas disciplinas, você faz elas em casa, no seu horário, com o seu tempo, com consulta da sua maneira. Não é necessário agendamento para realizar essas disciplinas. Tudo bem? Aí, vamos lá. Tem alguma ordem para realizar as provas? Não. Os alunos determinam quais provas farão, em qual dia e qual horário, respeitando os períodos de provas e horários de aplicação de provas dos polos, obviamente. Qual a duração das provas? Em média, 1 hora. Isso pode variar de aluno para aluno, disciplina para disciplina. Como agendar as minhas provas? Nos polos de São Caetano e Diadema, nós enviamos um link para agendamento das provas
nos grupos de WhatsApp, nos grupos de comunicados que cada graduação tem. Tá? Posso fazer provas em outros polos? Não. A partir desse semestre, na verdade do semestre anterior, né, a Unip não permite mais que os alunos façam provas fora do polo de matrícula. E aqui nós temos um exemplo do calendário que vocês vão acessar com o link que nós enviaremos, tá? Esse aqui é o calendário de Diadema, vocês podem observar aí, tem todos os dias da semana, as datas e horários. Lembrando que em Diadema o polo funciona dentro de um colégio, nós sublocamos um espaço dentro desse colégio e nós não temos aí horários na parte da manhã, apenas os horários disponibilizados na parte da tarde. Basta você escolher data e horário, clicar, agendar uma prova por horário, ok? E comparecer para realizar. Quantas provas eu posso fazer por dia? Depende da quantidade de horários disponíveis. Por exemplo, se você for fazer provas no dia 25/11, você tem 2 horários, você consegue fazer 2 provas nesse dia, ok? Dia 26/11, você consegue fazer mais 3. Na quarta-feira, dia 27/11, você já consegue fazer 4 provas. Na quinta-feira, 28/11, são 5 provas. Você tem ainda sábado, temos mais a semana inteira da substitutiva, que será disponibilizado um novo link. A gente não passa um link com tudo, porque acaba ficando confuso para os alunos. Então, a gente passa um link só da semana regular. Na outra quinta-feira, nós disponibilizaremos o primeiro link dia 21/11, na quinta-feira agora. Na outra quinta-feira, nós passaremos o link das provas regulares, e das substitutivas, digo, e na outra quinta-feira passaremos o link para as provas de exame, ok? Aqui está o link de agendamento de São Caetano. São Caetano tem alguns horários diferentes. A gente acaba aí priorizando os horários que os alunos mais marcam, os horários que ficam mais disponíveis, claro, dentro do espaço físico que nós estamos utilizando. Tudo bem, gente? Seguindo em frente aí, uma observação muito importante, tá? Então, nós não fazemos aí um controle de quanto tempo cada aluno está gastando em cada prova, ok? Nós só controlamos o horário limite de aplicação de provas no polo. 2 observações importantes, então, tá? O horário de fechamento do portão, ok? Para que o aluno ingresse no polo para fazer a prova, nós temos uma tolerância de 15 minutos em cima do último horário de agendamento. Então, o último horário de agendamento, vamos pegar um exemplo aqui, é dia 26/11, às 20 horas. Ok? Vocês chegarem no polo até às 20h15, vocês podem ingressar e realizar a prova. Quantas provas eu vou poder fazer? Apenas uma, porque você já está chegando no último horário. Ok? Então, organizem-se quanto a isso. Nos outros dias, a gente também tem uma tolerância de 15 minutos. Acaba sendo um pouco maior por causa do horário de funcionamento do polo, mas a gente não deixa aí entrar muito além disso. E nos últimos horários, vocês só podem pegar uma prova. Então, fiquem atentos quanto a isso. E por que nós fazemos dessa forma? Gente, a equipe que está aqui aplicando prova é a mesma equipe que está, às vezes, desde as 10 da manhã, das 9 da manhã, trabalhando. E precisa voltar no dia seguinte para continuar aplicando provas. Então, a gente tem esse limite de horário nos últimos horários de agendamento. Combinado? Seguindo em frente, como funciona a agenda de provas? Utilizamos essa agenda online como ferramenta para agendamento das provas. Essa ferramenta não é vinculada ao banco de dados da Unip e os nomes das disciplinas não estão salvos, ok? Os nomes das disciplinas devem ser adicionados manualmente pelo aluno. Por isso a importância da lista que eu falei para vocês. E respeitar o agendamento por horário, um agendamento por horário. As agendas serão fechadas às 8h30 da manhã de cada dia para impressão e organização das provas, com exceção da agenda de sábado, que será fechada às 14 horas da sexta-feira. Façam os seus agendamentos com antecedência, ok? Para que evite aí você chegar, por exemplo, quero fazer prova amanhã, e você deixar para fazer, por exemplo, o agendamento depois do horário que fechou a agenda, vai acabar ficando sem agendamento, vai acabar não conseguindo fazer prova, tá? Para a gente se organizar, para que vocês cheguem no polo e esteja tudo organizado, tudo o que a gente faz depende também da organização de vocês. Combinado, pessoal? Posso consultar nas provas? Não. Não é permitido nenhum tipo de consulta nas provas, apenas calculadora e fórmula quando determinado nas provas. Qualquer tipo de consulta será considerado cola e a prova será anulada. O que devo estudar? A Unip não envia um roteiro de estudo. A tutoria orienta que os alunos estudem todo o conteúdo disponibilizado no AVA de cada disciplina. Lembrando, uma prova por disciplina, tá certo? Como são as provas? As provas são compostas de um caderno de questão, sempre com 10 questões, e um gabarito, folha de resposta. O aluno deve sempre conferir o seu caderno de questões e sua folha de resposta, verificar se seus dados estão corretos, nome, RA, curso e polo. Se o número da prova e o número da prova e o número do gabarito são os mesmos, se constam 10 questões,
se as questões objetivas estão com todas as alternativas, se é permitido o uso de calculadora ou fórmula. Então, cada aluno, quando pega a sua prova, tem que fazer uma conferência, ok? Às vezes o aluno chega no polo, pega mais de uma prova para realizar, faz uma de cada vez, mas faz a conferência de cada prova para ter certeza que está tudo certo. Se a prova permitir o uso de calculadora, solicite ao tutor de sala a calculadora para seu uso. Caso precise usar calculadora científica, poderá usar o app do celular, desde que o mesmo esteja em modo avião. Se a prova permitir o uso de fórmulas, verifique se as fórmulas já estão anexadas no final do caderno de questões. E esse aqui é mais ou menos uma imagem da prova. A grande maioria dos alunos já está acostumado, já fez provas. Para quem é novidade, vai lembrar bastante o questionário, ok? Ele mais ou menos entra no mesmo esquema do questionário. Vocês têm o caderno de perguntas, realiza a prova ali no caderno de perguntas, faça todas as suas anotações e depois transcreve a prova para o caderno de respostas. Aliás, para a folha de respostas. Como são as provas? O caderno de questões tem sempre 10 questões que podem ser 10 objetivas, teste de múltipla escolha, ou 8 objetivas, teste de múltipla escolha e 2 discursivas. Muito importante assinalizar a folha de respostas. Preciso confirmar minha presença nas provas? Sim, é um ponto muito importante. A confirmação da presença após a realização da sua prova. Traga sua carteirinha de estudante, o seu RA e sua senha anotados. Gente, é muito comum o aluno chegar para fazer confirmação de presença, não tem a carteirinha, não salvou. Então eu vou dar uma dica para vocês. Abram a carteirinha no celular de vocês e façam um print de tela, ok? E traga também o seu RA e a sua senha anotada no papel. Isso vai, assim, agilizar muito aí a finalização da sua prova e a confirmação de presença. Combinado? O que devo levar na prova? Lápis, borracha, caneta, preta grossa, RA e sem anotados. Alunos que estão cursando graduações que utilizam calculadora, ok? Devem trazer também uma calculadora. A gente tem lá uma quantidade de calculadoras do polo que a gente disponibiliza para os alunos, mas a quantidade não é grande. Então é muito importante que vocês tragam também uma calculadora de vocês que vocês vão utilizar. Ok? Claro que depende da prova. A prova que você pode utilizar a calculadora vem escrito permitido o uso de calculadora. A gente sempre confere isso junto com os alunos. Ok? Gente, e evitem trazer um monte de bolsa, um monte de garrafa d'água. É prova. Aguardem o celular debaixo da carteira, de preferência desligado, ok? Para que não haja nenhum tipo de situação onde a gente seja obrigado, às vezes, a conversar com o aluno, às vezes causa um constrangimento, o aluno nem está fazendo nada de errado, mas às vezes vem com tanta coisa, com tanta coisa na mesa, mexe no celular no período da prova. Infelizmente, isso não é permitido. Ok? Então evitem aí para que a gente não tenha nenhum tipo de constrangimento, né? Causa nenhum tipo de constrangimento, o aluno sai chateado, a gente, infelizmente, tem que seguir a regra para todos, entendeu? Então peço a vocês aí a colaboração nesse quesito. É uma prova para todas as disciplinas ou uma prova por disciplina? Gente, repassando isso, uma prova para cada disciplina. Não é uma prova única com todas as disciplinas. Vocês têm que pensar na prova como vocês pensam no questionário, ok? Dessa forma, você poderá dividir as provas entre os dias do período de prova. Depois que eu realizei a prova, perfeito. Onde eu acesso o gabarito da prova? Após a realização da sua prova, em sua central do aluno, clique em AVA e depois em tutoriais. E depois em gabarito de provas. Vejam os prints aqui. Então você vai entrar lá, área do aluno, AVA, aparece essa régua no final, tutoriais, e aí você vai clicar em provas gabaritos. Tem que clicar bem em cima da palavra provas gabaritos, ok? Se você clicar na parte de baixo, em provas orientações, inicia um vídeo. Quanto vale cada questão da prova? Se a sua prova tiver 10 questões objetivas, teste de múltipla escolha, cada questão vale 1 ponto, totalizando 10. Todas as provas valem 10, ok? Se a sua prova tiver 8 questões objetivas, teste de múltipla escolha, e 2 discursivas, que são as 2 escritas, as questões objetivas valem 5 pontos no total, e as questões discursivas valem 5 pontos no total, totalizando 10. Sendo assim, cada questão objetiva vale 0,625, e a questão discursiva, cada uma vale 2,5. Então aquela coisa, poxa, olha, fiz todas as questões de múltipla escolha, mas não realizar a discursiva, a tua prova só já sai de cara valendo só metade. Então fiquem atentos quanto a isso, ok? E onde vejo a minha nota, pessoal? Em central de notas, na área do aluno. Quem basta entrar na área do aluno, você consegue ver aí não só a nota, mas quando você confirmou presença, você consegue ver aí tudo sobre a prova a partir do momento que ela é impressa no polo. Então, poxa, não vou realizar tal prova, vou deixar da semana substitutiva. Entra aí e verifica se sua prova já foi impressa. E se já foi impressa, eu peço a você que compareça ao polo e realize a sua prova. Combinado? E aí, estamos quase no final da nossa aula de provas, né? Eu procurei fazer uma aula de provas um pouco mais resumida, um pouco mais direta, tá? Do que as aulas que eu fiz anteriormente. Existe mais conteúdo aqui sobre provas, existe uma aula de provas que eu fiz recentemente em outubro, existe uma aula de provas de final de semestre de 2023 que também está bastante completa e auxilia bastante. E é claro, qualquer dúvida que você ficou durante aí, né, com a anotação que você foi fazendo ao longo da nossa aula, ficou com alguma dúvida, por favor, envie a dúvida pra gente aqui no nosso atendimento acadêmico. Lembrando que a partir de 30 de setembro nós descontinuamos o atendimento do número que nós chamávamos de tutoria, ok? E o número de secretaria passou a ser atendimento acadêmico, onde nós centralizamos todos os nossos atendimentos. Então, qualquer dúvida, use esse QR Code, vai direto para o atendimento acadêmico, manda a dúvida pra gente, não fica com a dúvida pra você, compartilha que a gente consegue te auxiliar. Combinado? Então é isso, gente. Contem com o nosso apoio e orientação. Sabemos que esse período de muitas dúvidas, mas estamos à sua disposição, estamos juntos aí na sua jornada acadêmica. Pode contar com a gente, manda mensagem, não guarda dúvida para você. Qualquer dúvida, estamos à disposição.